E aí, galerinha, tudo bem? Prazer, meu nome é professor Diego Rodrigues e a convite aí da professora Cida, a gente vai estar falando aí, vai estar trocando uma ideia com vocês a respeito de um evento que, cara, normalmente é um assunto que chama bastante atenção, que são as guerras, né? Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Legal, mas para a gente estar falando da guerra em si, a gente precisa entender como isso foi acontecer. Uma guerra de uma proporção de uma guerra mundial como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, obviamente, vários foram os aspectos e os fatores que vão levar aos países, basicamente os países europeus, a entrarem num conflito dessa proporção. Então vamos lá, para a gente entender, a gente tem que voltar um pouquinho ali no final do século XIX, início do XX, para a gente entender o seguinte. Primeiro, a Europa, os países europeus, eles estavam passando, já estavam lá, passando pela sua segunda fase da Revolução Industrial. Pô, professor, a gente vai ter que lembrar disso? Vai. Por quê? Porque tudo que vai levar a esse conflito, ele é de ordem econômica, sim. A economia é o carro-chefe que vai impulsionar esses conflitos, que vai virar de ordem política, onde não vai haver acordo entre os países, ou eu gosto de chamar entre os players envolvidos ali, levando até um conflito armado, ou seja, a diplomacia vai ser jogada às favas e eles vão partir para a ignorância, vão matar e morrer em nome de recursos financeiros, em nome de dinheiro. Então, para a gente entender esse processo, a gente tem que voltar um pouquinho lá na chamada Segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque a segunda fase da Revolução Industrial, ele vai trazer novas tecnologias, e essas novas tecnologias, obviamente, vão estar no dia a dia dessa classe que a gente está chamando desde lá da Idade Média, no final da Idade Média e início da Moderna, que surgiu a classe que a gente denomina de burguesia, e essa burguesia ela vem se desenvolvendo. Lembra que a gente viu o processo do iluminismo, que foi a tomada do poder político. A burguesia tinha o poder econômico e ela começa a avançar para cima das monarquias absolutistas, buscando o quê? Buscando uma maior participação política. E por que essa participação política? Simples, porque quem trabalhava e quem gerava riqueza para os países era essa burguesia. Em contrapartida, uma herança feudal, você tinha reis e tinha o próprio clero, a igreja, que vivia do quê? Do imposto do trabalho dessa burguesia. Então, para eles, nada mais justo do que o quê? Ter maior participação política e, com isso, pleitear melhores condições para continuar o quê? Crescendo economicamente. Então, a gente vai ver a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que vai trazer ali um viés político em que a burguesia vai alcançar o poder, mas de forma mais moderada do que as outras duas revoluções burguesas. Lá eles vão conseguir, de forma moderada, dividir o poder. A burguesia vai dividir o poder. A burguesia era uma grande representação, a maioria do parlamento. Lembra? O parlamento bicameral inglês, a Câmara dos Comuns e dos Lords, tinha ali na sua grande maioria a representação de burguesia. Cuidado, e tenho certeza que a professora Cida, quando estudou isso com vocês lá no segundo ano, cabe lembrar que quando a gente fala de uma burguesia ou de uma classe social, dá uma sensação que é hegemônico, que eles pensam de uma maneira única. Não, 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 não. Mesmo dentro da Inglaterra, dentro desse parlamento, a gente vai ter os huguenotes, a gente vai ter a galera, os burgueses que ganhavam dinheiro na parte da agricultura, fazendo um comércio voltado à terra, à agricultura. A gente vai ter a galera que vai entrar nos navios e vão tentar buscar novos territórios, esses burgueses que vão desbravar novas rotas comerciais, só lembrar de Portugal e Espanha. Então, a gente vai ter interesses em comum, mas nunca uma classe, quando a gente fala classe burguesa, uma hegemonia de pensamento. Não, o que eles vão ter são
hegemonias de interesses. Algum interesse específico, no caso, por exemplo, o combate a uma monarquia absolutista que impedia o desenvolvimento e o crescimento da burguesia, eles vão se juntar e vão derrubar reis. No caso da Inglaterra, de uma forma mais moderada, eles vão implantar uma monarquia parlamentar, mas no caso, por exemplo, das 13 colônias, a gente vai ver uma constituição, né, os patronos norte-americanos aí, eles vão implantar uma constituição muito progressista para o período, extremamente embasado nos ideais iluministas. Claro, em tese, essa Constituição ela é maravilhosa, tanto é que ela nunca teve mudança, mas cabe lembrar, a professora Cida deve ter tratado com vocês, as guerras de sucessão, depois a gente vai ver a Belle Époque americana, que a gente vai ver Luther King, Malcolm X, os negros buscando uma igualdade. Então, cuidado com essa liberté, igualité, fraternité, ela no papel foi muito bonita na Inglaterra, mas eles também estão buscando essa liberdade, igualdade, fraternidade até hoje. Esse liberalismo que eles iniciam também ainda está sendo fundamentado na prática, mas em tese a Constituição americana ela é muito forte nos ideais iluministas. E na França, a maior das revoluções, pelo menos a mais famosa, a mais estudada, a mais escrita de todos os ângulos, você vê até várias perspectivas voltadas à Revolução Francesa, foi escrita porque ela realmente vai ser muito enfática, esse terceiro estado, que, cuidado, esse terceiro estado não é só uma burguesia, ali a gente vai ter, né, sans-culottes, a gente vai ter o agricultor, e lembrando, tá, galera? Esses ideais iluministas, no caso da França, quando a gente fala de Paris era uma cidade extremamente voltada à política, uma galera que lia, sim, os iluministas, liam Rousseau, liam Montesquieu, tudo tranquilo. Agora, 70%, 80% da população francesa vivia no campo e o que importava para eles era o quê? Encher a barriga, era o pão. E essa revolução, o mote dela, vai se dar justamente pela caristia do trigo, que vai finalmente vai impulsionar essa burguesia e essa população a se juntar para dar esse golpe. Legal, para tomar. Então, por que eu estou trazendo isso? Por causa, junto com as revoluções burguesas, no caso da Inglaterra, a gente viu a Revolução Industrial, trazendo maquinários, trazendo novas tecnologias, a máquina de tear, a máquina a vapor, que vai revolucionar agora. Esse comércio agora ele vai ser feito em grandes escalas. Lembram que vocês viram com a história do mercantilismo, que o metalismo e o colonialismo era extremamente importante. Com a Revolução Industrial e o novo sistema capitalismo, o capitalismo industrial, vender em grande escala, você ter uma distribuição de renda era importante, nem que seja escalonada. É claro que o pobre vai ganhar pouco, mas ele precisa ganhar. Por isso que a Inglaterra era contra a escravidão, porque o escravo não recebe salário e essa distribuição de renda para comprar esses produtos em grande escala precisava sim de um mercado consumidor. Tá, professor, mas o que isso tudo tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, professor? Calma, eu preciso que vocês entendam o fio da meada, porque de repente vai aparecer países ricos buscando isso, buscando aquilo, e vocês não vão entender da onde que veio esse ideal. Veio do seguinte: esses países que vão começar a dominar a tecnologia da primeira Revolução Industrial, logo em seguida, 50 anos depois, quase 60, a gente vai ver as tecnologias da segunda Revolução Industrial, onde a gente vai ver o motor de combustão interna e a energia elétrica, e tudo isso vai ser extremamente revolucionário. Por quê? Essas tecnologias vão agora refletir, quando a gente vai falar agora de cultura, no que a gente chama no movimento Belle Époque, que ele é francês, mas ele vai ramificar inclusive no Brasil. A gente vai ter um Rio de Janeiro que vai curtir muito no final do segundo reinado a Belle Époque brasileira, principalmente o Rio de Janeiro. Mas essa burguesia agora, ela vai ter uma representação não só em termos de riqueza, mas também na sua cultura, no seu status. É aquele glamour que o cinema da década de 20 e 30 vai mostrar para vocês. É o cara que vai no cinema, é o cara que vai ter agora
agora um carro, é um cara que vai ter eletrodoméstico nos Estados Unidos. Olha como é que isso vai sofisticar. É uma burguesia que agora mostra a sua vontade de consumir e muito mais. Ela mostra características culturais próprias. Óbvio, galera, quando a gente falou da primeira revolução industrial, esses maquinários, lembrando que toda tecnologia, para ela subsistir, ela precisa de uma coisa que os economistas chamam de commodities, que a gente, a grosso modo, chama de matéria-prima. Lembra lá da primeira revolução industrial? A máquina de tear e a máquina a vapor tinha, primeiramente, no caso da máquina de tear, o algodão, começa com a lã. Lembram? Depois vai ter o cercamento, a lã, depois vai vir um algodão, que era a tecnologia para aquelas roupas que o tear iria fazer. E no caso da máquina a vapor, inicia-se com a madeira, porém logo se descobre que o carvão tem a mesma propriedade de queima, ele produz a quantidade de fumaça necessária para dar a pressão da locomotiva. E mais, diferentemente da madeira que se consome mais rápido, o carvão ele demora mais para consumir. E onde eu vou buscar? No caso da primeira revolução industrial, eles tiveram a sorte de tanto o carvão quanto o algodão serem matérias-primas que a própria Inglaterra tinha. Já na segunda revolução industrial, no caso do motor a combustão interna, que a gente vê o automóvel Ford, né, vai iniciar nesse processo, o petróleo a gente não vai ver na Inglaterra, não era uma matéria-prima de fácil acesso inglês. A mesma coisa, por exemplo, como a borracha. Lembra? A borracha ele é importante porque o pneu vai precisar ser fabricado de borracha para a composição do automóvel. A energia elétrica, no caso, foi a incandescente. Ela vai precisar o quê? Do cobre. E é exatamente nesse momento que os países que dominavam essa tecnologia, a gente vai falar aí a própria Inglaterra, a França, a Alemanha, Portugal e os Estados Unidos em pequena escala, nesse primeiro momento, vão buscar aonde? Locais que tenham a abundância ou que tenham a fartura dessa matéria-prima para eles desenvolverem, continuarem desenvolvendo e fabricando suas novas tecnologias. Aqui cabe acrescentar a vocês que é um clássico da iconografia de provas tanto do Enem quanto do PAS, aquele retrato que você vai ver representando aqui numa mesa, você tem o mapa mundi colocado na mesa, de um lado você vai ter um Führer, você vai ter um alemão, do outro um inglês, do outro americano, e eles partilhando nesse mapa mundo principalmente dois grandes continentes que esses países vão colonizar com muita força e com muita veemência, que é o continente africano e o continente asiático. Cuidado, quando a gente fala o continente asiático, é só a gente lembrar, eles estão atrás do petróleo. Então, não é o Oriente como um todo. A gente está falando basicamente ali do Oriente Médio, Arábia Saudita, Síria, aquela região do Iraque, o Irã. Essa região extremamente rica em petróleo. Então, esses países tinham condições financeiras, eles vão bancar um exército. Lembra do conceito de império? Para a gente ter um império, porque a gente está falando de imperialismo agora, finalzinho do século XIX, início do XX, esse imperialismo chamado de neo-imperialismo, um novo imperialismo, mas ele também tem as características principais, que é o quê? Uma expansão territorial, eles vão buscar em colônias coisas que eles não tinham na matriz, ou seja, a matéria-prima para suas tecnologias, e a militarização. Então, eles vão colocar exércitos nesses continentes. E, galerinha, cabe ressaltar que vão ser 20 anos no final do século XIX para o início do XX, países como Rússia, Inglaterra, França, Estados Unidos, esses caras vão ficar podres de ricos. Eles vão enriquecer, eles vão ter acesso à riqueza. Essa burguesia vai aflorar, eles vão consumir demais. E agora a gente volta para aquela premissa que eu iniciei na aula, que é o seguinte: por que países ricos
a sua população estava consumindo, eles estavam bem economicamente. Como nessa altura do campeonato, esses caras vão entrar num conflito? É a mesma coisa, você tá bem, seu vizinho tá bem, vocês vão tretar por quê? É aqui que é a chave do início do mistério da sua prova. É aqui que você precisa entender. Eu, basicamente, analisando provas passadas, eu vou alencar 3 grandes principais motivos que vão levar esses países ricos a irem para a guerra, irem para um conflito armado. Rapidamente, só para eu fechar, para entender, depois a gente vai... eu preciso desse preparatório para vocês entenderem como que uma Europa, um continente, vai entrar em guerra. Então a gente precisa entender o antes. 3 são os motivos, como eu falei. O primeiro motivo que a gente precisa entender é o seguinte: a Alemanha, ela vai se sentir extremamente ressentida nessas divisões. Lembra que eu falei que esses países, esses grandes players capitalistas, esses países imperialistas, dividiram o continente africano e o asiático para explorar essas matérias-primas? A Alemanha, ela vai logo de cara olhar e falar assim, ela vai se sentir menosprezada, ela vai se sentir menor, deixada de lado por esses outros países, porque a quantidade de colônias que ela tinha, tanto na África como no Oriente Médio, na Ásia, eram menores do que dos outros players. Guarde isso no coração. Pega a visão. A Alemanha está, logo de cara, ela tem um sentimento de se sentir inferiorizada perante os outros países capitalistas. Não é que ela não está enriquecendo, ela também está, mas ela está enriquecendo, pelo menos na perspectiva dela, menos do que deveria, porque a partilha dos países em que foram colônias que tinham matéria-prima, a Alemanha, achava que tinha a menor quantidade de colônias. Fechou? Guardou a visão? Show de bola. Outro que eu preciso alencar é o caso de uma região ali francesa, que ela era francesa, mas a Alemanha, no final, algumas décadas atrás, tinha tomado da França a região da Alsácia e Lorena, e que a França tinha muito interesse nessa região, porque se você pegar no mapa, depois a professora pode até colocar na hora de editar esse vídeo, a gente pode até procurar, essa região da Alsácia e Lorena é uma região portuária, é uma região em que os navios que vão entrar com mercadorias para a Europa têm um fácil acesso. E lembra, galerinha, todo local de fácil acesso comercial é extremamente valorizado na geopolítica, na geoeconomia. Então a Alsácia e Lorena, que já foi da França, ela perdeu para o Império Prussiano e que a Alemanha, na sua independência, consegue resgatar para ela. A França tem um ranço e uma tentativa do quê? De recuperar esse território que já foi dela. Então se liga, a questão da Alsácia e Lorena. Poucos se lembram desse. Se lembra de um outro, agora de novo com a Alemanha, mas agora uma treta comercial com a Inglaterra. Era o quê? Lembra que eu falei? Quando o motor de combustão interno veio, Henry Ford vai ser revolucionário. Por quê? Porque o inglês Henry Ford, além de tudo, de criar a sua indústria, ele vai criar o que a gente chama de Fordismo, ou linha de produção, e os seus carros, ele vai ser o primeiro precursor a fazer automóveis. Agora, esse automóvel inglês, Ford Bigode, vocês podem pesquisar ali, né, no início da década do século XX, são carros extremamente caros. São carros que é para serem vendidos para uma elite. Um carro vendido por Henry Ford dava o lucro necessário que ele não precisava vender em grande escala. E mais, ele não tinha até então nenhum concorrente. Por que eu digo até então? Porque a Alemanha vai entrar como um principal player, um concorrente de Ford no mercado automobilístico. A Volkswagen da Alemanha, ele vai criar, não é bem um carro, eu digo que ele é um Highlander, o nosso querido e amado Fusca. Esse carro, que inclusive na Segunda Guerra Mundial ele vai ter uma participação extremamente importante. Se vocês pararem para pensar, o Fusca, ele só para, irmão, por falta de água e por uma bomba que cai em cima dele. Pneu furado ele vai andar, o motor fundido ele anda. É um carro feito para durar.
E o detalhe, quando a Alemanha fez, ele fez pensando na larga escala. O Fusca era um carro barato, feito para o operariado alemão, para o operário, para o cara que trabalha na fábrica, tinha condições porque era um carro barato de ter. Então, do dia para a noite, a Ford, que vendia seus carros extremamente caros, agora vai ter um player, vai ter um concorrente no mercado automobilístico, e o pior, vendendo infinitamente mais, porque o carro, além de ser um carro que durava, ainda era barato. Pegaram a visão? E por fim, extremamente importante, o que a gente chama da região balcâmica. Fica bem do lado. Se você pensar no leste europeu, você vai ver a grande Rússia. Logo, uma orelhinha ali no mapa, também vou pedir para a editora depois, se der para colocar aqui, bem na orelhinha, na saída entre a saída do leste europeu e a entrada para a Europa, o centro da Europa, a gente passa para essa região chamada de região balcâmica. Sérvia, Chechênia, todas essas regiões extremamente, até hoje existem bastantes conflitos. Por quê? Porque ela fica numa região de fronteira entre uma sociedade extremamente europeu, a Rússia é europeia, mas ela vive um czarismo, ela vive uma mentalidade bastante diferente da mentalidade europeia. Tanto isso é verdade que a gente vai ver uma revolução russa enquanto o mundo estava tratando, a Europa, pelo menos em peso, estava tratando de um capitalismo, ela vai inovar trazendo o socialismo. Então a Rússia tem um pensamento diferente. E você tem um país do lado e mais... geograficamente interessante para a Rússia, tanto para ela vender seus produtos ou comprar alguma coisa para fazer comércio com a própria Europa. A região balcâmica é a porta de entrada, então geograficamente era interessante para a Rússia ter controle, ter uma colônia, alguns desses países. E ela vai escolher quem? A Sérvia. Professor, mas por que a Sérvia? São três países ali na região balcâmica. E a desculpa que a Rússia vai dar para tentar cooptar, para tentar colonizar, trazer a Sérvia para ser colônia Rússia era o seguinte: no sul da Sérvia tinha uma grande colônia russa, inclusive com tradições, inclusive o idioma, e isso para os russos era pretexto suficiente para dizer: olha, os caras têm muito mais vínculo conosco, com a gente da Rússia, do que com quem? Com o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era o colonizador até então da Sérvia. Então deu para entender que essa região balcâmica vai ser disputada a Sérvia, estava sendo disputada por um lado a Alemanha, que iria colonizar, do outro lado eu vou ter o Império Austro-Húngaro, que queria manter, obviamente, essa sua colônia, e um terceiro viés, que é obviamente a Sérvia, que não queria ser nem colônia do Império Austro-Húngaro, muito menos russo, ele queria ser um país independente. Três são interesses, esses interesses que eu chamo de interesses explícitos. A gente vai ter um quarto interesse alemão, mas a gente vai ver entender agora. Deu para entender esse panorama? Então, por mais que parece que os países europeus estão harmônicos, estão todo mundo sossegado, todo mundo ganhando dinheiro, economicamente, o jogo do capitalismo industrial, a gente está tendo essas pequenas tretas. A Alemanha, por um lado, se sentindo inferiorizada porque tinha menos colônias, a questão do mercado automobilístico entre Ford, Volkswagen e Alemã competindo no mesmo mercado, a questão da Alsácia e Lorena entre a Alemanha e a França, e por fim a região da Sérvia, a região balcâmica, disputada pela Rússia e pelo Império Austro-Húngaro. Neste contexto, então, se liga, tá todo mundo bem, tá todo mundo ótimo, todo mundo sossegado com dinheiro, todo mundo de light. De repente, não mais que de repente, a Alemanha começa o que a gente chama, no livro de história de vocês, vai estar falando como período da paz armada. Olha, eu adoro o nome porque eu sou um cara que eu me prendo muito com conceito. E quando você pega uma palavra ou um conceito de paz armada, não te gera não te acende um piloto e diz assim: meu Deus do céu, como duas palavras extremamente antagônicas, paz e arma, como que eles estão caminhando no mesmo momento? Exato. A paz, porque exatamente nesse cenário que eu acabei de dizer para vocês, a Europa estava em paz, estava todo mundo explorando as suas colônias, desenvolvendo as suas indústrias, e
Neste contexto, a Alemanha vai começar, por força de decreto, vai começar a pegar as suas indústrias, indústria automobilística, indústria de bens duráveis, a indústria de ferro, vai pegar todas as suas indústrias, através da força de um documento, de um decreto, através de lei, e vai forçar que essas indústrias alemãs comecem a fabricar armas. Do nada. Armas. Mais do que isso, ela chama tanto o Império Austro-Húngaro como a Itália e os três assinam tratados de cooperação militar. O que são esses tratados? É assim, num período de paz, se a Alemanha porventura entrasse em um conflito armado com outro país, tanto o Império Austro-Húngaro quanto a Itália se viriam obrigados a apoiar essa guerra, mandando armas, mandando soldados para apoiar a Alemanha. E se o Império Austro-Húngaro ou a Itália também entrasse em algum conflito armado com outros países, a Alemanha também se vê obrigada. É o que a gente vai chamar de... esse tratado vai ser o Tratado da Tríplice Aliança. O Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália vão formar o que a gente chama de a Tríplice Aliança. Então veja, você é um país rico, você é a França, você é a Inglaterra, você é a Rússia, você é os Estados Unidos. Tá todo mundo bem, tá todo mundo ganhando dinheiro. De repente você vê um desses players que compete com você no mercado, começa a se arma até os dentes e começa a fazer acordos de cooperação militar com outros países. Não vai acender uma pulga atrás da orelha? Você não vai ficar bolado? Pega a visão. É claro que você vai ficar assustado. Você vai começar a enxergar nesse tipo de atitude, você vai começar a se preocupar com esse tipo de atitude. E é o que os outros países vão fazer. Mas se liga. Como você... Estou perguntando para você, aluno. Você, terceirão. Se você é a França, Inglaterra ou a Rússia, o seu país concorrente comercial começa a se armar e fazer alianças militares com outros países, o que você faria? Exatamente o que eles vão fazer. A mesma coisa. Eles também vão se armar e eles também vão fazer tratados de cooperação militar. Então, de um lado, a gente vai ter a Tríplice Entente, repito, com a Itália, a Rússia, com a Itália, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, e do outro a gente vai ter a Tríplice Entente, em que vai ter lá a Rússia, a Inglaterra e a França. Ah, professor, então pronto, os caras se armaram, os caras formaram grupos de um lado e de outro, agora vai começar a treta. Não. Por que não? Porque não tinha motivo. Como eu disse, paz armada. Os caras estavam armados, os caras tinham tratado de cooperação, mas ainda não existia motivo para esses caras começarem a brigar. Tranquilos? Beleza. Aí a gente vai chegar finalmente ao quê? O que o livro de história vai ter sempre um subtítulo colocando assim: o estopim da guerra. Todo mundo sabe o que é o estopim? Quando você pega um canhão daqueles antigos, você vê ali o pavio, que é normalmente um algodãozinho branco. Já em desenho animado tem muito isso. O cara vai lá e acende esse paviozinho, ele tem um tempo para ele queimar, e quando chega ali na ponta, na última queimada, essa última queimada que a gente chama de estopim. É o que falta, é a faísquinha que falta para o canhão explodir. E qual vai ser o estopim da guerra? Vamos voltar então à questão entre a Rússia, o Império Austro-Húngaro e no meio a colônia do Império Austro-Húngaro, a Sérvia. Pressionada, a Sérvia está ali pressionada, a Rússia está pressionando porque ela quer politicamente pegar a Sérvia como colônia. O Império Austro-Húngaro, para mostrar primeiramente força para a Rússia, para dizer: ei, tô aqui, quem manda na bagaça aqui sou eu. E 2, para acalmar os sérvios, para dizer: gente, fica tranquilo porque a Rússia não vai se meter. O imperador, o arquiduque Ferdinand, que era então o representante político do Império Austro-Húngaro, tem a brilhante, a genial ideia de fazer uma viagem à capital da Sérvia. Para o quê? Justamente como uma visita diplomática para acalmar os sérvios e, ao mesmo tempo, marcar território contra os russos. E assim ele faz. Então se liga.
Nessa viagem diplomática, ele vai fazer... Não basta ele ter ido num momento extremamente perigoso, tá todo mundo armado, um conflito político do grau de uma Rússia de um lado e eles do outro. Ele resolve fazer, não só fazer uma visita ao lado próximo aos russos, mas resolve fazer um passeio de carro aberto, dando beijinho assim pra população. Gente, fica tranquilo, tô aqui, quem manda na bagaça sou eu. E obviamente tem como terminar bem isso? Claro que não. O arquiduque Ferdinand vai tomar um balaço na cara, vai tomar um tiro e vai morrer, ele vai sofrer um atentado. Se liga aqui, lembra que eu falei que nós tínhamos 3 conflitos explícitos e um implícito? Os 3 conflitos explícitos. A questão da Alsácia-Lorena entre França e Alemanha. Nós temos o mercado automobilístico entre Volkswagen e Ford e a questão balcâmica entre Rússia e o Império Austro-Húngaro. Porém, de novo, o implícito, e o examinador vai sempre colocar isso em algum texto que vai fazer você chegar, ele está na entrelinha dizendo o seguinte: se a Alemanha já estava armada, ela estava armada até os dentes, ela já tinha feito alianças militares, ela estava ressentida por ter a menor quantidade de colônias no continente africano e asiático. Cara, é óbvio que a Alemanha tinha o interesse de começar um conflito. Ela precisava, ela queria, ela estava pronta para isso acontecer. Por isso que eu digo, implicitamente, e por que ela escolheu o Império Austro-Húngaro? Porque o Império Austro-Húngaro fazia parte da Tríplice Entente. Olha como é que tudo está muito encaixadinho. Quando o arquiduque Ferdinand sofre o atentado, a Alemanha, porque ela tinha um acordo, lembra da Tríplice Aliança que ela tinha um acordo militar com o Império Austro-Húngaro? A Alemanha, você acha que vai culpar quem desse atentado? Claro que você está acompanhando o raciocínio. É óbvio que a Alemanha vai olhar e falar assim: meu irmão, quem mandou matar, é óbvio que foi os russos. Olha só o que eles estão fazendo. E a gente não pode deixar barato. Por isso que esse é o estopim da guerra. Esse é o que eu te digo, é a motivação implícita. Claro que explicitamente, obviamente os livros vão trazer de forma oficial que quem matou o arquiduque Ferdinand vai ser um grupo separatista, um jovem de um grupo separatista chamado de Mão Negra, que vai assumir o atentado. Eles vão dizer: não, nós matamos o arquiduque Ferdinand porque nós queremos a nossa independência. Mas mesmo com essa ideia dos sérvios terem assumido, a Alemanha não queria saber. A Alemanha já tinha arrumado o bode expiatório, ela já tinha arrumado o pretexto que ela queria e ela vai partir para a guerra com essa premissa de os russos terem mandado matar o arquiduque Ferdinand. Por isso que o nome é o estopim da guerra. Galerinha, o vídeo está bastante grande. Vocês sabem que vocês estão percebendo que eu sou bastante empolgado, gosto demais de conversar com vocês e a saudade de estar em sala de aula também é muito grande. Então, espero que vocês aproveitem um pouquinho dessa nova, de uma forma diferente, né? Às vezes a gente está ali com um professor todo dia, já acostumado com a voz, acostumado com a força dele. Às vezes você pega um professor diferente aí, é legal para dar de repente a minha voz vai atacar um lado do seu cérebro que ainda não tinha sido estimulado. E espero que tenha sido proveitoso o estudo de vocês, tá bom? Um grande abraço no coração, fiquem com Deus, até mais. Falou!